Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Do versículo 13 ao 17. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Senhor, obrigado mais uma vez pela leitura da Tua palavra, pelo texto sagrado sobre o qual nós estamos construindo, Senhor, as mensagens, ó Deus, desta série. Ame a Sua igreja. Venha nos iluminar. Te pedimos mais uma vez nesta manhã, ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente, nosso entendimento. E, ó Deus, ajuda-nos, Pai, a compreender a Tua palavra, de modo a sermos edificados, encorajados, Senhor, inspirados pela Escritura, a agirmos, ó Deus, de conformidade com a Tua vontade. Nos abençoe e que o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Podeis sentar. Nosso irmão Luciano passou pela cirurgia essa semana, graças a Deus. Só não dá para comer picanha ainda. Foi operado sexta-feira, está ali com a mandíbula ainda dormente, mas já no lugar, graças a Deus, né? Depois de um acidente sério. Somos gratos ao Senhor pelo livramento que Deus deu para ele. Tá? Vai agora investigar a razão desse apagão, meu irmão. Tá bom? Não demora não, por favor. Não deixa isso passar. Cuida disso, cuida da sua saúde. E fique bem. Deus te abençoe. Assisti um vídeo ao longo dessa semana no qual um rapaz entrevistava algumas pessoas em algum lugar da Europa, não cheguei a identificar, até porque aqueles videozinhos que aparecem no Instagram e de repente somem. Mas basicamente a entrevista consistia de duas perguntas. A primeira pergunta: você é cristão ou muçulmano? E a maioria esmagadora das pessoas responderam a pergunta afirmando-se cristãos. Duas pessoas apenas responderam como sendo muçulmanas. A segunda pergunta era: você consegue recitar algum trecho da Bíblia? Para os cristãos, algum trecho da Bíblia? Para os muçulmanos, você consegue recitar algum texto do Alcorão, o livro sagrado de vocês?
nenhum dos cristãos se lembrou de um trecho da Bíblia. O rapaz tentou ajudar um versículo. Ah, não. Mas os dois muçulmanos citaram trechos do Alcorão. Como dizia o jornalista Boris Kazoy, isso é uma vergonha. O que nós estamos fazendo na igreja? Que tipo de cristãos nós estamos nos tornando? Qual a qualidade de cristãos que as igrejas estão formando? Estamos fazendo membros de igreja apenas crentes que não conhecem a razão da sua fé, que não conhecem a Bíblia, que deveria ser sua regra de fé e prática. Estamos apenas entretendo bodes. Como estamos usando o nosso tempo, o tempo que temos, quando nos reunimos na comunidade? Precisamos conhecer a Bíblia, irmãos. Precisamos ler a palavra do Senhor. Precisamos meditar nessa palavra, estudar a palavra de Deus com regularidade. Graças a Deus que isso não acontece aqui. Todo mundo lembra algum trecho da Bíblia, amém? Eu ia fazer durante o louvor, né? Nós lemos os Salmos. Os Salmos são tão fáceis de ter um versículo gravado, né? Um versículo. Vocês todos conhecem a palavra, né? Se eu citar aqui um trecho da Bíblia e pedir você para identificar, vocês rapidamente identificam, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Isso está escrito aonde? Está vendo? Todo mundo conhece a Bíblia. Poderia citar outros trechos, e certamente vocês identificariam. Se eu citasse aqui um trecho do livro em que Deus instituiu a Páscoa para Israel, vocês saberiam identificar o capítulo e o livro onde está escrito o texto onde Deus instituiu a Páscoa. Todo mundo não sabe? Tá? No segundo livro, Êxodo, capítulo 12, como já disseram. Deus mandou que eles repetissem aquilo, celebrassem como um memorial. Eu poderia citar aqui vários textos, vários trechos, vários versículos, no que fala sobre não comer carne com sangue, e todo mundo diria que está em Levítico. Qual o seu salmo preferido? Quem tem um salmo predileto? Clarice, qual o seu salmo predileto, Clarice? 23? 23. Ninguém lembra o salmo 23, né? Senhor é meu pastor, nada me faltará. É isso? Salmo 24, ninguém se lembra, né? Aquele que fala sobre levantar as portas, ó portais eternos, levantai as vossas cabeças.
Quem tem um outro salmo predileto? Luizinho, levantou a mão. 39, 139, 139. Maria Luísa, 71. Salmo 139, aquele que diz, né, para onde fugirei do teu espírito? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Quem mais tem um texto? Um versículo. Raíssa, depois Merizã. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas firme para sempre. Merizã. Salmo 40, aquele que fala sobre esperar com paciência no Senhor. É o 45, né? 40, versículo 5? É isso? Salmo 45 é aquele que é um poema que fala sobre o herói. Quem mais falou outro? 46? Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém, Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel. Um versículo. Se você só soubesse um versículo da Bíblia para explicar a razão da sua esperança, um só, do Novo Testamento, no Evangelho, qual seria? João 3,16. Lívia disse aqui que ninguém sabe, não é? João 3,16. Deus odiou o mundo de tal maneira, é isso? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se não lembrar de mais nada, lembre-se desse versículo. Pedro coloca uma ênfase em viver a vida na prática do bem, em viver uma vida de boas obras. E ele demonstra que esse estilo de vida, de praticar o que é bom, de fazer o bem, ele tem a capacidade de convencer pessoas, de inspirar as pessoas a olhar para a vida daquele que faz o bem e de querer saber a respeito da vida dessa pessoa e provocar perguntas a essa pessoa. Quem quiser ser uma testemunha fiel de Cristo àqueles que estão ao seu redor, precisará necessariamente buscar viver sempre uma vida virtuosa, o que não é fácil. E às vezes pode resultar em oposição da parte daqueles que não creem. Porque quem está sempre fazendo as coisas certas também, de certa maneira, incomoda quem vive na prática do erro. Se você é uma luz e há pessoas ao seu redor andando nas trevas, a sua luz denuncia as trevas das pessoas que estão ao redor. Se tem gente praticando algo errado no seu trabalho, mas você está sempre fazendo o que é certo, a sua prática do bem, a sua prática daquilo que é certo vai incomodar
aquelas pessoas que estão se corrompendo, que estão furtando, que estão fazendo coisas erradas. Então, essa prática da vida virtuosa, ela às vezes resulta em oposição. Por isso, Pedro nos oferece Cristo como exemplo de servo sofredor. Se porventura vier a acontecer de você, fazendo o que é bom, fazendo o que é certo, vir a sofrer, olhe para Cristo. Como Jesus conseguiu encontrar graça para reagir de forma tão justa enquanto sofria injustiça? A resposta é dada aí em 1 Pedro 2:23. Pedro diz que ele, que não cometeu pecado, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se ao justo juiz, entregava-se àquele que julga retamente. Jesus olhou para além das circunstâncias imediatas e viu a mão segura e firme de Deus, que era com ele, que o conhecia, e que tinha planos para a vida dele e para a vinda dele nesse mundo. Então, por isso, Pedro começou a explicar como o cristão é capacitado a reagir com amor e não com raiva e com vingança. Para isso ele faz uma citação do Antigo Testamento, ele cita o Salmo 34 que nós lemos, do versículo 10 ao versículo 12. Nessa citação ele quer mostrar que Deus está de olho, que Deus está presente, que Deus está supervisionando com muito cuidado a vida dos seus filhos. No versículo 10 ele diz: aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Está no versículo 10 do capítulo 3. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Pedro está citando o Salmo 34 aqui, com a intenção de mostrar que Deus está observando, que Deus está supervisionando intencionalmente, cuidadosamente a vida dos seus filhos. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Não é só uma coisa de um relance de olhar, passei e te vi ali, não. Os olhos do Senhor descansa, repousa, permanece sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos às suas orações, abertos as suas súplicas. Você crê nisso? Esse fato, irmãos, de que os olhos do Senhor estão sobre nós e os seus ouvidos abertos às nossas súplicas, precisa ser lembrado especialmente nas circunstâncias pouco comuns em que uma pessoa sofra por estar fazendo o bem. O que é comum é que alguém sofra por fazer o mal. Mas o contrário, diz Pedro, também pode acontecer. Veja, ora, quem há de maltratar vocês se vocês estiverem sendo zelosos em praticar o bem? Deveria a resposta ser: ninguém. Eu estou fazendo bem, estou fazendo o que é bom, por que alguém vai me maltratar por eu estar fazendo bem? Mas Pedro prossegue para nos dar a entender que sim, mas mesmo que venham a sofrer por causa da prática do bem, por causa da justiça, há uma bem-aventurança nisso. Vocês são abençoados, vocês são bem-aventurados.
Se acontecer de sofrermos por praticar o bem, não devemos nos esquecer que, apesar disso, nós somos bem-aventurados. Nós somos abençoados. Mas como reagir? Como reagir numa situação dessas? Se isso acontecer? Que fazendo o que é justo, que fazendo o que é reto, fazendo o que é certo, sendo honesto, sendo generoso, como reagir se ainda assim sofrermos? Então, na última mensagem dessa série que preguei domingo, dia 9 de junho, de manhã, em primeiro lugar, diz a palavra do Senhor, não fique com medo. Não fique com medo, nem fique angustiado por causa das ameaças, versículo 14 da palavra que nós lemos nesta manhã. Não fique com medo, por quê? Porque o medo vai impedir de você ser uma testemunha fiel, o medo vai te impedir de servir, o medo vai te impedir de dar um livro para alguém, o medo vai te impedir de chamar alguém para tomar um café, para comer uma refeição, para comer uma pizza e poder engatar uma conversa sobre Jesus enquanto come a pizza. Não tenha medo, nem fique angustiado, porque o medo paralisa e vai atrapalhar nosso relacionamento com alguém com quem a gente queira compartilhar a nossa esperança. Em segundo lugar, lembre e reconheça no seu coração que Jesus é o Senhor. Versículo 15, eu estou relembrando, tá bom? Algumas coisas da última mensagem. Lembre e reconheça no seu coração que Jesus é Senhor. Santifique Cristo, reverencie a Cristo, honre a Cristo, ame a Cristo no seu coração. E temos dito que é o deslumbramento por Jesus que faz de nós suas testemunhas alegres, devotadas. E a partir daqui, da parte B do versículo 15, que nós seguimos na mensagem de hoje. Com a terceira coisa. A terceira coisa que Pedro nos diz para fazer, como reação no caso de sofrermos injustiça por fazer o bem. Esteja preparado para explicar por que você é capaz de manter uma atitude de esperança, apesar da injustiça. Versículo 15, ele diz, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. A parte B, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que você tem. Como que você mantém a esperança? Sofrendo injustiça. Como que você mantém a esperança no meio da dor, no meio do sofrimento, apesar do sofrimento? Como você mantém esperança passando por essas perdas todas? Há duas palavras importantes desse texto, meu irmão, minha irmã, que não podem passar batidas para nós. São as palavras sempre e todo. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. A Bíblia exorta que estejamos sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da nossa esperança. O apóstolo está dizendo o seguinte: esteja pronto. Prepare-se para responder a todo tipo de pergunta que as pessoas à sua volta façam sobre a sua esperança em Jesus, ainda que seja
Um versículo, você se lembra? Um versículo que marcou a sua trajetória, a sua caminhada de vida, a sua caminhada de fé. Um versículo. Ao longo dos seus 20, 30 anos de evangelho, de leitura da palavra, de pregações ouvidas, um versículo que foi destacado numa mensagem, que marcou a sua vida. Ainda que seja louco, hoje te pedirão contas da sua vida. E o que você está guardando é para quem? Esta noite pedirão conta de você, dos seus dias, dos seus bens, do seu tempo, que você tem feito. Estar pronto significa deixar de lado as desculpas para a nossa falta de tempo, as desculpas para a nossa falta de interação com outras pessoas, de relacionamentos, principalmente interação com não cristãos. Eu não tenho não cristãos na minha lista de amigos, a menos que você esteja desejoso de ganhar os seus irmãos em Cristo para Cristo, esteja considerando eles perdidos. Essa pode ser uma boa estratégia. Ganhar os que já são da igreja. Porque é possível que haja filhos perdidos dentro de casa. Como o irmão do filho pródigo. Ficou dentro de casa, mas ainda estava perdido. Precisamos aceitar o fato, irmãos, de que nenhum dia é um dia perfeito para evangelizar. Não, eu estou esperando um dia perfeito, eu estou esperando aquele dia, eu estou esperando aquela hora, sinos tocarem, os anjos tocarem a trombetinha, dizendo, chegou a hora, hoje é o dia perfeito para você evangelizar. Nenhum dia é de fato um dia perfeito. Sempre é possível arranjar uma desculpa. Não dormi bem hoje. Estou com uma dor no ciático. Uma dor nas costas. Tive uma discussão lá em casa. Estou me sentindo mal. Justo hoje, o dia do evangelismo. Não vou poder ir. Mas as oportunidades, elas surgem diariamente. Todo dia Deus coloca diante de nós uma oportunidade. Todo dia Deus coloca diante de nós uma vida que precisa encontrar-se com Jesus, que precisa de ouvir uma palavra, que precisa do evangelho, que precisa de perdão e salvação, uma vida que está caminhando para o abismo, que está indo para o inferno. Todos os dias nós cruzamos com pessoas a caminho do inferno. E precisamos estar preparados para essas pessoas. Precisamos nos importar com elas. Por isso, meu irmão, minha irmã, não se distraia, não invente desculpas, não procrastine. Procrastinar é empurrar com a barriga, é estar sempre adiando. Não, no próximo evangelismo eu vou. Próxima vez que uma pessoa me fizer uma pergunta sobre a Bíblia, sobre o evangelho, eu vou gastar um tempo com ela. Esteja alerta, esteja pronto para compartilhar a razão da sua esperança. Esperança é a palavra-chave aqui. A palavra traduzida no original por responder é apologia.
E ela dá origem a um conceito que nós conhecemos de apologética, que é a defesa da fé baseada em argumentos. Essa tarefa demanda algum grau de conhecimento, ela exige algum grau de estudo, de raciocínio lógico e preparo para questões formais e acadêmicas. Eu não estou preparado para fazer apologia sobre a existência de Deus, sobre a origem do mal, não tanto quanto aqueles que vivem na academia, aqueles que dão aula nos seminários, nas faculdades de teologia. Eu não tenho o preparo dessas pessoas. E existem pessoas preparadas para isso, graças a Deus. Mas aqui Pedro não tem em mente esse tipo de teologia acadêmica, esse tipo de trabalho. Ele não está pensando em respostas sofisticadas em defesa da existência de Deus ou sobre o problema do mal. Na verdade, Pedro tem em mente aqui conversas ordinárias sobre nossa esperança. Conversas comuns sobre nossa esperança. Eu vou voltar a falar daqui a pouco sobre isso. Todo cristão deve e pode tomar parte no evangelismo, porque todo cristão de verdade possui uma esperança viva. Volte a página um pouquinho até o capítulo 1 de 1 Pedro. Pedro capítulo 1, versículo 3, diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, Paulo fala das muitas misericórdias, Pedro fala da sua grande misericórdia, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, fez o quê? Nos regenerou, ou gerou de novo, deu vida de novo. Para quê? Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deus, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Então, todo cristão de verdade possui uma viva esperança, porque ele foi gerado para isso, ele foi criado de novo para isso, ele recebeu uma nova vida para isso, para ter esperança em si. Então, voltando para o capítulo 3, devemos observar, irmãos, que Pedro não nos pede para dar a razão da fé, ainda que tenhamos de fazer isso. Mas ele pede para responder ou para fazer apologia à esperança, não à fé. Nós devemos estar preparados para defender nossa esperança. Nós devemos estar preparados para dar razão da nossa esperança. Esperança no Novo Testamento não é um pensamento positivo, tipo, espero que meu time seja bicampeão da Libertadores esse ano. Não precisa dizer amém para isso. Não, milagre seria fé, meu irmão. Eu não estou botando milagre, por isso que eu falei de pensamento positivo. Eu não misturo religião com futebol. A esperança cristã, meus irmãos, é uma confiança firme na glória vindoura, na glória futura.
Paulo diz que esperança que se vê não é esperança. Esperança tem a ver com o que a gente não vê, mas ainda assim a gente espera. Um tipo de esperança, esse tipo de esperança, a esperança cristã, é firme no invisível, no sobrenatural. Essa esperança nos fortalece no aqui e agora, especialmente no meio da dor, especialmente em meio ao sofrimento. E brilha e reluz em meio a um mundo em desespero, a um mundo caótico. Esse tipo de esperança é tão raro de encontrar que algumas pessoas perguntarão a você sobre ela. Principalmente quando estiverem passando por algum sofrimento. Ou quando virem a esperança viva na sua vida, no meio da aflição. Eu disse que voltaria a falar sobre isso. O que o apóstolo Pedro tem em mente, na verdade, a respeito de darmos razão da nossa esperança, de defendermos a nossa esperança, são conversas ordinárias sobre essa esperança. Conversas do dia a dia, com pessoas da nossa casa, com membros da nossa família. Conversas no dia a dia, conversas comuns com os vizinhos, com os colegas de trabalho, que fazem perguntas para nós. Como foi que você superou a dor da perda do seu marido? Depois de tantos anos de casados, como você lidou com a dor, com o sofrimento, a tristeza de ter perdido um filho, uma filha, de ter perdido o seu pai? Como foi que você suportou a notícia da demissão após tantos anos na empresa, já tendo passado dos 50 anos? E com dificuldade para se recolocar no mercado de trabalho. Como você lidou com isso? Que você sentiu e como você lidou com a notícia e o tratamento da enfermidade, quando você recebeu o diagnóstico de uma doença grave na sua vida? E a resposta? Cristo. Cristo é a minha esperança. O Evangelho é o meu pão de cada dia. O Espírito Santo, o meu consolador. Deus, a minha rocha, o meu escudo. Minha família, minha igreja, meus irmãos são meus companheiros de jornada. Todos esses me ajudaram e ainda ajudam a seguir em frente. Deus me deu uma nova vida e mais, Ele promete, e eu aguardo uma dimensão de vida ainda melhor, onde não haverá dor, nem tristeza, nem enfermidade, nem choro, nem maldade. E se você quiser conversar mais sobre isso, eu terei enorme prazer em sentar-me com você, para nós conversarmos. Essa resposta, obviamente, com algumas nuances aqui, pode responder a todas aquelas perguntas que eu formulei. A gente vai dizer quem não faltou ao nosso lado: o marido que cozinhou durante o tempo do tratamento, a mulher que foi para cima e para baixo, que ajudou a cuidar, os filhos, a filha, que não deixou sozinha, a vizinha, o irmão da igreja, que levava a ceia. E se surgir alguma pergunta que eu não saiba responder? O que a gente faz?
Vocês acham que eu tenho resposta para todas as perguntas que as pessoas me fazem? Não é vergonha não saber. Ninguém é obrigado a saber sobre tudo. Quantas vezes, dando uma aula, alguém faz uma pergunta e a gente não sabe responder? Olha, não tinha pensado sobre isso, mas vou pesquisar e na próxima aula eu te respondo. Eu vou perguntar ao pastor Guilherme, vou perguntar aos diáconos, à liderança, vou perguntar aos bispos. Quando me perguntam alguma coisa que eu não sei responder, eu vou perguntar a alguém que saiba. Vou procurar nos livros. Como eu disse, meus irmãos, o foco de Pedro está mais voltado para o coração do que para as questões acadêmicas. O Tony Merida diz que podemos chamar isso de apologética da esperança ou defesa da esperança. Diz mais respeito à adoração do que à argumentação. Para ser uma testemunha fiel de Cristo, é preciso mais do que um argumento destruidor, né? Na internet hoje tem aquele negócio, fulano destruiu a esquerda, destruiu a direita, ou não sei quem destruiu o argumento de não sei quem. A internet agora é um lugar perigoso, né? Beligerante, que está todo mundo destruindo todo mundo. Não fomos chamados para destruir nada nem ninguém. Somos chamados mais para construir do que para destruir. Então, fazer uma defesa, explicar a razão da nossa esperança, diz mais respeito à adoração do que à argumentação. O coração precisa irradiar alegria. Mais do que respostas lógicas, é necessário um coração cativado por Jesus. E observe que Pedro prossegue e ele diz como que isso deve ser feito. Ele diz, façam isso com mansidão, com temor. Façam isso com o coração. Faça isso com generosidade. Faça isso com paciência. Muito mais do que respostas lógicas, tenha um coração cativado por Jesus. Para ser uma boa testemunha, é preciso antes adorar a Jesus e ser cheio de esperança. É sobre a esperança que as pessoas querem saber. Como você manteve a esperança? Passando por tudo isso, sofrendo tudo que eu tenho visto você sofrer. Todo cristão pode ser assim. Até um novo convertido, sem instrução formal. E quando meditava, eu lembrei de André, irmão de Pedro, que vai falar de Cristo. Natanael vai falar de Cristo para André. Vem ver alguém que eu estava debaixo da árvore, ele me viu. Um profeta. Até um novo convertido sem instrução acadêmica, sem formação acadêmica, instrução formal. Ele pode irradiar uma esperança contagiosa. Os não cristãos, meus irmãos, eles podem não compreender nossa teologia, mas eles são capazes de perceber nossa esperança, assim como eles são capazes de perceber nosso amor, nossa alegria e nossa paz. As pessoas dizem
tem uma paz que incomoda, no bom sentido. Nada te abala. O mundo está desmoronando ao seu redor e você está ali, em paz. Nossa esperança, nosso amor, nossa alegria e nossa paz podem contagiar as pessoas. Quando os outros percebem nossa esperança e sentem que não a possuem, suas perguntas se tornam mais pessoais. Não é sobre teologia que eles querem saber sobre a sua pessoa, sobre você. Por isso, quase sempre, nosso evangelismo se parecerá mais com aconselhamento pessoal do que com proclamação pública. Portanto, meus irmãos, quando descrentes fizerem perguntas, recorra à clareza e à graça do Evangelho para respondê-los. Que o Senhor use nossas vidas para provocar questões, para provocar perguntas, enquanto fazemos o bem, e nos dê coragem e graça para respondermos as perguntas enquanto compartilhamos a esperança do Evangelho de modo gentil, de modo alegre e cativante. Amém? Mas a mensagem ainda não terminou. Você tem paciência para aguentar mais um pouquinho, para esperar mais um pouquinho? Sim? Nos últimos anos, 2 métodos principais de evangelismo se destacaram. O evangelismo de evento, ou evangelismo de massa, cruzadas. Vamos fazer um evangelismo na praça e aí levamos alguma coisa. Vamos passar o filme Jesus e aí convidamos as pessoas para assistir o filme Jesus e pregamos, fazemos apelo. Evangelismo de evento ou de massa. E o evangelismo chamado de abordagem aleatória ou pessoal, evangelismo pessoal, por assim dizer. Quando ouvem a palavra evangelismo hoje, as pessoas quase sempre pensam em cruzadas, pensam em grandes eventos, ou em pessoas saindo com folhetos, abordando elas na rua, ou batendo de porta em porta, para entabular uma conversa sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, como alguns grupos que nós conhecemos. E nós sabemos que encontramos esses métodos de abordagens na Bíblia, que eles ainda podem ser usados. Porém, esses métodos têm mostrado ser cada vez menos frutíferos nesse tempo, nesse contexto pós-cristão. Uma terceira abordagem que tem legitimidade histórica e que é tanto culturalmente apropriada como eficaz na prática é chamado de evangelismo de rede. Evangelismo de rede não consiste em eventos ou programações. Evangelismo de rede é um estilo de vida. Trata-se do dia a dia com intencionalidade, praticado entre as pessoas que fazem parte da nossa rede de relacionamentos. Existe uma palavra no mercado de trabalho, na economia, chamado network, que é rede de contato. Importante quando você atua num nicho de mercado, você trabalha numa determinada empresa, num tipo de negócio, que você mantenha
os contatos, né? Os relacionamentos com as pessoas com as quais você lida, com as quais você negocia, porque pode ser que você precise da ajuda de alguém para resolver uma situação, para suprir um produto que você não está conseguindo encontrar. Às vezes você deixa uma empresa e precisa conseguir um novo trabalho e vai ser dessa rede de contatos, né? De relacionamentos profissionais, desse network, que você vai conseguir uma nova chance, uma nova oportunidade de trabalho. No evangelismo também é importante a gente ter essa rede de relacionamentos. Pessoas com as quais a gente convive, com as quais a gente lida diariamente, semanalmente. Evangelismo de rede seria a maneira principal pela qual cada membro da igreja, de uma igreja, deveria evangelizar. O pastor e escritor Tim Keller, no seu livro Manual de Plantação de Igreja, ele diz o seguinte sobre isso: deve haver uma atmosfera de expectativa de que cada membro sempre terá de 2 a 4 pessoas na incubadora, que ele colocou entre aspas. Tenha lá de 2 a 4 pessoas numa incubadora. Seria um campo de força com pessoas pelas quais devemos orar, a quem devemos doar livros, convidar para a igreja e outros eventos, como um lanche, uma refeição em casa. Deveríamos buscar crescer e nos desenvolver nessa área. Importante. Antigamente nós fazíamos isso. Nós orávamos pela salvação, pela conversão de pessoas. Você ainda faz isso? Alguém ainda mantém uma lista pelas quais, com os nomes de pessoas pelas quais você ora? Mantém? Levante a mão para eu, por favor. Meu Deus, que igreja espiritual, olha só. Que igreja evangelística. Que maravilha. Importante isso, irmãos. Precisamos disso. É vital termos esse coração desejoso pela salvação de outros. Termos essa intencionalidade, isso é importante diante de Deus. Eu estou orando pela salvação da minha mãe, estou orando pela salvação dos meus tios, eu estou orando aqueles que estão primos, por aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, pelo Pai. É importante essa intencionalidade. E existem algumas vantagens nesse tipo de evangelismo, o evangelismo de rede. Uma das muitas vantagens que o evangelismo de rede tem, primeiro, é que essa abordagem reconhece a soberania de Deus. Deus pode salvar qualquer pessoa, não algumas que eu escolho, não apenas algumas que eu escolho. Essa abordagem, ela estimula cada crente em Jesus a acreditar que toda pessoa na sua vida importa. A caixa do supermercado, onde eu passei as minhas compras, é uma pessoa importante. E se tiver sozinha, não tiver mais ninguém na fila, é uma boa hora para entabular uma conversa ali enquanto passa as minhas coisas. Enquanto passa os produtos da minha lista. A caixa do banco. A pessoa que senta ao meu lado na condução. Não está ali por acaso. Não foi um encontro casual. Mas faz parte do propósito de Deus. É uma pessoa importante. Isso nos ajuda a lembrar de que Deus nos inseriu, meus irmãos, nessa época e contexto histórico, cercado por pessoas feitas à sua imagem e semelhança, pessoas que sua soberania colocou no nosso caminho. O apóstolo Paulo estava preso certa vez. Abra rapidamente Atos 16. Paulo e Silas foram presos. Foram açoitados, eles estavam cerceados da sua liberdade
e sofrendo maus tratos. Atos 16. E olha como que era o coração dos discípulos. Eles entendiam que toda pessoa importava e que cada oportunidade era importante, eles não podiam desperdiçar. Então eles estão na cadeia, eles estão sendo açoitados, eles estão adorando o Senhor. 25, por volta da meia-noite, Atos 16, 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ter a mesma esperança de vocês, para ser salvo como vocês? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Não desperdiçaram aquela oportunidade, porque a vida do carcereiro importava, porque Deus, na sua soberania, colocou aquele carcereiro no caminho de Paulo e Silas. Então, meus irmãos, essa abordagem do evangelismo de rede, ela reconhece que Deus é soberano em colocar pessoas no nosso caminho, em nos dar oportunidades, e nós devemos aproveitá-las. Além disso, o evangelismo de rede tem precedentes históricos. O sociólogo Rodney Stark, no seu livro Cidades de Deus, ele descreve como o cristianismo se tornou um movimento urbano e conquistou Roma. Interações sociais são o mecanismo principal pelo qual a conversão acontecia, disse ele. A maioria das conversões não ocorriam pela atuação de missionários profissionais transmitindo uma nova mensagem, mas pela atuação, mais pelos membros do, entre aspas, chão de fábrica, que compartilhavam sua fé com seus amigos e familiares. Os operários trabalhando na fábrica aproveitavam a oportunidade para compartilhar a sua fé com os amigos e com os familiares. E com os colegas, ainda que as primeiríssimas conversões tenham ocorrido pela ação de missionários de tempo integral, logo o processo de conversão se tornou autossuficiente à medida que os novos convertidos aceitavam o dever de compartilhar sua fé, e assim o fizeram ao evangelizar aqueles que faziam parte do seu círculo mais íntimo. Nós não podemos ignorar isso, meus irmãos. A propagação do cristianismo no primeiro século foi abrangente, foi surpreendente, e o movimento avançou porque cristãos reconheceram a responsabilidade de compartilhar o evangelho com aqueles do seu círculo mais próximo. E nós também podemos fazer isso nos nossos dias. Outra vantagem do evangelismo de rede é que ele promove fidelidade e paciência no evangelismo. Quase sempre os métodos evangelísticos envolvem apenas apresentações in loco, que podem ser impessoais, focadas em números em vez de valorizar as pessoas. Vamos lá, vamos fazer um evento, e à medida que pessoas forem passando, a gente chama. Mas muitas vezes, o objetivo é depois apresentar um relatório. Quantas pessoas foram convertidas? Quantas pessoas foram batizadas numa convenção da igreja, numa reunião do presbitério, dizer: nós ganhamos tantas pessoas este ano, nós batizamos tantas pessoas esse ano para Jesus. E então o foco está no número em vez de valorizar as pessoas. Esses métodos podem simplesmente fazer parte de uma checklist
para sentirmos o peso da consciência ir embora e seguirmos em frente. Dizermos, bom, olha, nós fizemos um evangelismo nessa praça aqui do Colégio Alvorada, nós fizemos um outro evangelismo não sei aonde, nós fizemos um outro evento, uma cruzada, não batizamos ninguém esse ano, mas nós fizemos a nossa parte. Nossa consciência está tranquila. Mas quando você quer alcançar as pessoas que fazem parte da sua vida, isso requer fidelidade, isso requer perseverança. E muitas vezes é preciso fazer uma espécie de pré-evangelismo, fazer perguntas, observar as defesas caírem, gradualmente a pessoa se desarmar. E assim, pela graça de Deus, ver seu amigo, seu parente, seu colega de trabalho, ou seu vizinho confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Ontem eu convidei minha irmã e meu cunhado para o jantar de casais. Eles não são evangélicos. E foi uma bênção. Quem esteve no jantar de casais? Alguém esteve? Gostaram? Foi bom? Boa comida? Boa comunhão? Glória a Deus. Eu vi as fotos lá, bênção. E ainda não conversei com eles, mas me mandaram fotos. Espero que a gente colha frutos. Estou terminando. Vale a pena pensar sobre sua rede de relacionamentos em pelo menos 5 categorias: familiar, membros da sua família, da sua parentela; geográfica, os vizinhos; vocacional, os colegas de trabalho, os colegas de curso; recreacional, amigos que praticam o mesmo esporte, que fazem jiu-jitsu, que vão para o pilates, que correm, que pedalam, fazem musculação. Ou comercial, familiar, geográfica, vocacional, recreacional ou comercial. Pessoas que você encontra nas lojas que você frequenta. Pode ser a gerente da loja, o gerente, pode ser a caixa. Pode ser outra cliente. Tente identificar ao menos 5 pessoas em cada uma dessas categorias. Se você conseguir, 5 pessoas na família, 5 pessoas na vizinhança, 5 pessoas no trabalho, 5 pessoas do esporte ou da academia, 5 pessoas que compram com você, talvez clientes, ou que vendem para você. Seriam 25 pessoas na sua lista de possíveis novos cristãos. Então, para cada uma delas, se propõe a fazer ao menos uma dessas tarefas que eu vou dizer agora. Você pode orar por elas, ou convidá-las para fazer alguma coisa juntos. Ouvir um podcast, assistir uma mensagem, ouvir uma pregação, ler um texto. Ou você pode orar por eles e pregar o evangelho para eles. Falar do seu testemunho, de como Deus entrou na sua vida, de como Deus Teste, voltou. No mínimo, você
No mínimo você e eu, podemos começar a orar por aqueles que fazem parte da nossa rede de relacionamentos. Mas o objetivo é orar, continuar orando. E depois de passado certo tempo, então dar alguns passos adicionais. O escritor, filósofo cristão C.S. Lewis disse: eu tenho 2 listas de nomes em minhas orações. Aqueles pelos quais eu peço a Deus que abençoe nossas conversas, e aqueles pelos quais eu dou graças a Deus pelas conversas que temos. Mesmo a menor transferência da lista A para a lista B me traz bastante alegria. Ore, tenha uma lista e ore pelas pessoas da sua lista. Convide para um lanche, convide para uma caminhada, convide para assistir um filme. Obviamente que eu não estou entrando em detalhes aqui, né, irmãos? Pormenores, né? Um homem não vai convidar uma irmã para assistir um filme. Não estou entrando nesses detalhes que pessoas maduras, pessoas adultas devem pensar a respeito. A vizinha convidando a vizinha. O vizinho convidando o vizinho. Mas convide, sirva, identifique maneiras de abençoar as pessoas da sua lista. O que elas precisam? Como que você pode servi-las? Providencie recursos. Peçam que leiam um livro. Compartilhem um texto para elas lerem. Ou para lerem juntos. Talvez um texto bíblico. Compartilhe o Evangelho. Busque se antenar nos temas nos quais é possível se aprofundar em sua fé. Devemos nos lembrar que todo mundo está recomendando alguma coisa. Todo dia alguém chega para dar para a gente uma receita de alguma coisa. A internet está cheia de um segredo, de uma receita. Você sabia que se você bater 2 ovos com a batata doce amassada e você levar tanto tempo no micro-ondas e você adicionar um fermento, uma farinha de trigo, você vai fazer um pão de batata maravilhoso, rapidinho? Estou chutando aqui, não repete a receita, eu não sei. Mas todo mundo está recomendando alguma coisa todo dia, toda hora. Aromaterapia, um chazinho bom para isso, bom para aquilo. Um suco detox. Como desinflamar o organismo, o intestino. Uma técnica que traz benefícios estéticos. Uma máscara mágica que transforma o rosto. Depois de 30 minutos de botar aquela máscara no rosto. Tira mancha, rejuvenesce, 20 anos. Vocês estão rindo porque vocês já viram. Todo mundo fala da última série, uma série maravilhosa. Temos que fazer isso com o Evangelho, irmãos. O Evangelho é bom demais, é importante demais para guardarmos e escondermos. É bom e importante demais para não compartilharmos. Então, se vier para cá com esse negócio de suco detox, vai levar o Evangelho de volta. Que Deus nos ajude. Como vocês já tinham a lista preparada, então está fácil.
né? Já mantinha uma lista de pessoas por quem você ora. Está fácil, já ora. Só adicionar aí, aproveitar as outras sugestões, as outras tarefas. O convite, o serviço, os recursos, o Evangelho. Obrigado pela paciência de vocês em esperarem até agora. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Abre o nosso coração. Abre nossos olhos, Senhor. E, ó Deus, encoraja-nos, Senhor, a compartilhar a viva esperança para a qual o Senhor nos regenerou. Livra-nos do medo, livra-nos do temor, livra-nos da timidez, livra-nos da procrastinação, livra-nos da acomodação, livra-nos de tudo que possa ser um empecilho para compartilharmos a nossa esperança. Usa-nos para a Tua glória. Encharca o nosso coração de esperança, de amor, de alegria, de paz, a fim de contagiarmos, Pai, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho e aqueles a quem o Senhor nos enviar. Que sejamos testemunhas fiéis de Cristo, para a Tua glória. Amém. Amém. Ficar de pé.